Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas curiosidades. Vejam só, eu vou fazer umas perguntas e vocês vão refletir se já passaram por situações assim. Querer lembrar o nome de algum ator, conversando com alguém e você pergunta, qual é o nome daquele ator? Aquele de cabelos pretos, ele sempre fazia filmes de comédia. Você sabe de quem eu estou falando. E você fica tentando recordar o nome que insiste em sumir. É provável que você diga, estou perdendo a memória. E talvez essa seja uma crença reforçada pelos comentários dos amigos, familiares, que isso pode ser o início de um processo de um declínio mental. Não lembrar onde deixou as chaves do carro, os óculos, o que tinha na lista da feira que deixou em casa, esquecer onde estacionou o carro no shopping, só porque saiu por uma outra porta. Será que já passou por isso? Esses pequenos lapsos podem interferir no seu dia a dia, mas a ansiedade que esses acontecimentos provocam é que atrapalham ainda mais. Talvez você conclua que envelhecer é um processo de um declínio inevitável, que leva ao esquecimento e confusão, ou até que são os primeiros estágios do mal de Alzheimer. O avanço da tecnologia veio ajudar neurocientistas em suas pesquisas. Há comprovações de que o cérebro não tem que entrar em declínio à medida que envelhecemos. Isso é uma boa notícia, não acham? Em 1998, cientistas americanos e suecos comprovaram pela primeira vez que novas células cerebrais são geradas nos adultos. Crenças antigas diziam que o declínio mental se dava em decorrência da constante morte de células nervosas, pela redução do número de complexidade dos dendritos. Você sabe o que são dendritos? Essa daí é uma célula nervosa. Essas ramificações que estão aí nas extremidades, isso são os dendritos, são os prolongamentos ramificados das células nervosas. Recebem e processam as informações de outras células, formando a base da memória. Recebem as informações por meio de conexões chamadas sinapses. Elas se comunicam e uma ramificação se comunica com a outra e vai passando as informações. A redução da capacidade do cérebro de incluir novas informações na memória também dificulta a recuperação de informações antigas. Durante muito tempo, se pensou que os dendritos só podiam crescer no cérebro das crianças. Pesquisas comprovaram que neurônios velhos podem desenvolver dendritos para compensar as perdas. Em processo de envelhecimento, os neurônios desenvolvem dendritos mais longos. Veja que coisa boa! Outros experimentos indicam que, apesar de envelhecer, o cérebro continua a possuir uma capacidade extraordinária de crescer, adaptar e mudar padrões de conexões. É o nosso cérebro cuidando da gente, é a autocura, é fantástico. E neuróbica? Você já ouviu falar em neuróbica? A neuróbica ajuda a manter a capacidade, força e flexibilidade mental à medida que o cérebro vai ficando mais velho. É um programa de exercícios que oferece ao cérebro experiências fora da rotina, usando várias combinações de seus sentidos. Visão, olfato, tato, paladar, audição e também o emocional. Estimula padrões de atividade neural que cria mais conexões entre as diferentes áreas do cérebro e faz com que as células nervosas produzam nutrientes. Esses nutrientes são as neurotrofinas, que podem aumentar o tamanho e complexidade dos dendritos. Muito importante essas neurotrofinas. Tornam também as células ao redor mais fortes e resistentes aos efeitos do envelhecimento. Os exercícios usam os 5 sentidos de uma forma diferente para aumentar o impulso natural do cérebro e formar novas associações
associações entre diferentes tipos de informações. Criar padrões associativos é uma parte fundamental do programa da neuróbica. Os exercícios cerebrais envolvem a atividade de muitas áreas diferentes do cérebro, de novas maneiras, para ampliar o alcance da ação mental. Usa o método na maneira como o cérebro funciona, não apenas como em fazer o cérebro funcionar. Eles estudaram o cérebro, como ele funciona, e, a partir daí, elaboraram os exercícios. E como é que o cérebro funciona? O cérebro recebe, organiza e distribui as informações para orientar nossas ações. Arquiva informações importantes para o uso futuro. E nesse processo todo, o córtex cerebral e o hipocampo têm um papel essencial, importantíssimo. O córtex é responsável pela memória, linguagem e pensamento abstrato. O hipocampo coordena o recebimento das informações sensoriais que vêm do córtex e as organiza em memórias. Os circuitos do córtex e do hipocampo formam vínculos ou associações entre diferentes representações sensoriais do mesmo objeto, evento ou comportamento. O córtex contém cerca de 100 milhões de células nervosas em apenas 6 centímetros quadrados. 100 milhões de células nervosas em 6 centímetros quadrados. É muito potente esse nosso córtex. Cada um dos sentidos tem suas áreas corticais específicas. A visão, por exemplo, tem pelo menos 30 áreas especializadas. O processo das informações que chegam por nossos sentidos envolve uma rede de muitas redes menores. É muita conexão. Outras regiões do córtex se especializam na integração de informações de 2 ou mais sentidos diferentes. Por exemplo, quando você ouve um som, sabe para onde olhar. Essas centenas de regiões são ligadas por filamentos delgados chamados axônios. Os axônios se estendem das células nervosas e conduzem impulsos elétricos de uma parte do cérebro para a outra. Cada região cortical envia e recebe milhões de impulsos de dezenas de outras regiões corticais, através dos axônios. Os axônios é essa parte mais alongada, está aí, no meio, nas pontas, os dendritos, e essa parte mais alongada no meio são os axônios. O cérebro contém centenas de quilômetros desses fios, os axônios. O córtex parece uma teia intrincada, cada região ligada direta ou indiretamente a outras regiões. É a rede de circuitos entre regiões corticais que permite ao córtex ser tão eficiente na formação de associações. Os sentidos não param de inundar o cérebro com informações, algumas vitais, outras sem importância. Lembrar do rosto de alguém que você cruzou na rua não é uma informação importante. Para evitar a sobrecarga de informações, o hipocampo ele faz uma peneira do fluxo dessas informações que vem do córtex, escolhendo o que vai guardar e o que vai descartar. O hipocampo é uma central de informações, determinando o que você irá arquivar na memória de longo prazo. O hipocampo ele é vital para se fazer mapas mentais, permitindo lembrar das coisas. Ele se baseia em 2 fatores: a informação que tem o significado emocional ou se está relacionada a alguma coisa que já sabemos. É o físico ligado ao emocional. E essas associações, como é que elas são feitas? A matéria-prima para as associações vem dos 5 sentidos e também de origens
emocionais ou sociais. Ele nos dá o exemplo de uma rosa. Vamos lá. Você pega uma rosa. O cheiro da rosa ativa as partes olfativas do córtex. A imagem da rosa ativa as áreas visuais. As pétalas e os espinhos ativam a sensação do tato. Todas essas diferentes sensações fazem com que as células nervosas, em muitas áreas diferentes do córtex, sejam ativadas ao mesmo tempo, num padrão determinado, reforçando algumas ligações entre essas áreas. O que ativa apenas parte da rede vai ativar também todas as áreas do cérebro que têm representações de uma rosa. Por exemplo, ao segurar uma rosa, você pode lembrar do seu aniversário, que ganhou rosas de presente, aquele buquê lindo, maravilhoso, quando você morava naquele prédio horrível, que o elevador estava sempre enguiçado. As associações, foi também o mental que atuou aí. Memória. Como é que a memória está nesse processo todo? Como cada memória é representada em muitas áreas corticais diferentes, quanto mais forte e rica for a rede de associações que você instalou em seu cérebro, maior a proteção contra a perda de qualquer representação ou associação. Por exemplo, um bebê que encontra um chocalho, ele vai olhar, pegar, envolver com os dedos, sacudir, prestar atenção ao som e, muito provável, que ponha na boca, sinta com os lábios e com a língua. É muito provável isso. O bebê produziu uma crescente teia de associações e atividade neural. No entanto, um adulto vê um chocalho e vai pensar, é um chocalho. Os adultos, eles perdem as experiências multissensoriais por tenderem a se basear em apenas um ou dois sentidos. À medida que vamos envelhecendo, descobrimos que a vida é fácil, é menos estressante, é previsível. Então, a gente vai se acomodando a ter esse ritmo, essa rotina. Tendemos a evitar novas experiências, desenvolvemos rotinas e nos sentimos à vontade com essas rotinas. Mas as rotinas podem embotar o cérebro. O café da manhã, ir e volta ao trabalho, as atividades no trabalho, o almoço, o jantar, os mesmos programas de televisão, os encontros com os mesmos amigos, fazer compras, arrumar a casa. As rotinas não são ruins, apenas se explora pouco a capacidade do cérebro de fazer novas associações. O mundo era imprevisível e procurar comida, abrigo, era uma atividade de riscos e perigos. Os nossos ancestrais viviam muitos riscos e perigos. Depois que fontes confiáveis de comida, água, abrigo foram descobertas, era mais justo continuar com os mesmos padrões e obter as mesmas coisas com o mínimo de risco. Descobrir e praticar rotinas bem-sucedidas num mundo imprevisível garantia a sobrevivência. Essa imprevisibilidade no mundo atual quase que desapareceu para boa parte da população. A comida está no supermercado mais próximo, a água na torneira, as casas mais resistentes às tempestades. Comportamentos de rotina são quase subconscientes, costumam ser efetuados com o mínimo de energia cerebral e proporcionam pouco exercício para o cérebro. O poder do córtex formar novas associações é subutilizado. Você se tornou muito eficiente em ir do ponto A para o ponto B. E os nossos sentidos pouco usados, vamos ver? Os 5 sentidos são os portões pelos quais o cérebro entra em contato com o mundo exterior. Primariamente,
a visão e a audição. O olfato, o paladar e o tato são menos usados, são usados com menos frequência. Por exemplo, se você fecha os olhos e tenta atravessar a sua sala, o mundo ao seu redor vai mudar. Os sons, os cheiros, a memória espacial afloram no seu consciente. O tato passa a ter uma grande importância. Circular nesse ambiente familiar vira um grande desafio e seu cérebro entra em estado de alerta. Vivemos num mundo com muitos estímulos visuais, os cartazes, televisão, associações visuais são muito estimulados. Enquanto o sistema olfativo tem cada vez menos participação na vida cotidiana, existem muitas embalagens de plástico, as comidas ficam guardadas, a gente não sente o cheiro, não faz associações, e o olfato, ele desempenha um papel importante na memória, importantíssimo. As associações baseadas em odores se formam rapidamente e persistem por muito tempo, ao contrário das que se baseiam nos outros sentidos. Será que você, ao sentir alguém, passou alguém com aquele perfume, você se reportou a algum acontecimento na sua vida? Quando você sente aquele cheiro de um prato saboroso, será que você vai se reportar em algum acontecimento? Pois é, associações olfativas. O sistema olfativo é o único sentido que tem conexões diretas com o córtex, o hipocampo e outras partes do sistema límbico envolvidos no processamento das emoções e armazenamento de memórias. E o sexto sentido, a emoção. Como é que ela atua nisso tudo? As interações com outras pessoas são um gatilho importante para as reações emocionais. À medida que envelhecemos, os círculos sociais tendem a encolher. Estudos sobre envelhecimento da Fundação MacArthur demonstram que interações sociais têm efeitos positivos sobre a saúde geral do cérebro. Interações sociais têm efeitos positivos sobre a saúde geral do cérebro. Isso é muito importante. Você lembra da época em que tirar dinheiro no banco exigia que falasse com alguém, que você tinha que ir lá no caixa, em vez de apertar botões lá no caixa automático? Ir ao cinema, ficar na fila, ficar naquela expectativa. Ah, a fila andou, a fila está devagar. Vai comprar o seu bilhete ali na bilheteria. Em vez de alugar um vídeo, assistir sentado, sozinho, em casa, diante da televisão. Há provas de que sair para o mundo real, onde você usa todos os sentidos, inclusive o emocional e o social, é essencial para um cérebro saudável e uma memória ativa, especialmente quando envelhecemos. Um cérebro ativo é um cérebro saudável, enquanto que um cérebro inativo vai perdendo sua capacidade. E como funciona a neurótica nessas histórias todas, nessas associações todas? A vida cotidiana é a academia da neurótica cerebral. Ela exige duas coisas: experimentar o inesperado e mobilizar a ajuda de todos os sentidos ao longo do dia. Basta efetuar pequenas mudanças em seus hábitos diários para transformar as rotinas cotidianas em exercícios para o desenvolvimento da mente. Muitos exercícios neuróticos desafiam seu cérebro ao reduzir sua dependência da vista e audição, estimulando os sentidos menos usados: olfato, tato e paladar. Ao fazer isso, circuitos quase nunca ativados da rede associativa de seu cérebro são utilizados, aumentando a flexibilidade mental, o que faz com que um exercício seja neurótico.
No decorrer do dia, seu cérebro é ativado pelos mesmos sentidos a todo instante. Nem tudo que é novo provoca o tipo necessário de estimulação das células nervosas para ativar novos circuitos cerebrais e aumentar a produção de neurotrofinas. Lembra, falamos no início, neurotrofinas, muito importante. Aumenta a complexidade, aumenta as ramificações de dendritos. Por exemplo, se você escreve com caneta e resolve escrever a lápis, quebrou sua rotina, está fazendo algo novo. Mas é uma mudança tão pequena que não acarretaria uma nova e importante associação sensorial. Se você é destro, controlar a caneta é normalmente a responsabilidade do córtex do lado esquerdo do seu cérebro. Se você começa a escrever como canhoto, a vasta rede de conexões, circuitos e áreas do cérebro envolvida em escrever com a mão esquerda, que quase nunca é usado, é agora ativado no lado direito do seu cérebro. O cérebro é confrontado com uma nova tarefa desafiadora e potencialmente frustrante. Misture e combine exercícios neuróticos em várias categorias para não correr o risco de torná-los rotineiros. E continue a fazer suas palavras cruzadas, o curso para aprender uma outra língua, encontrar pessoas, seus amigos, fazer outras atividades desafiadoras para que seus circuitos cerebrais, sempre de acordo com sua consciência e suas limitações físicas. Isso é muito importante. Começando e terminando o dia, vamos ver o que temos de recomendação. Temos rituais matutinos, para rapidamente, sem pensar, levantar e sair da cama. Concordo com isso? Essas rotinas fixas permitem que o cérebro opere no piloto automático, que é mais eficiente. As rotinas se encontram tão arraigadas, e estes são momentos ideais para introduzir alguma novidade, a fim de despertar novos circuitos no cérebro. Mude sua associação olfativa pela manhã. É bem provável que você associe o cheiro de café com o começo do dia. Providencie uma coisa diferente. Um aroma de baunilha, de limão, de hortelã. Escolha que aroma diferente. Mantenha uma essência de seus aromas prediletos num recipiente fechado, ao lado de sua cama, por uma semana. Essa é uma experiência que um exercício que ele nos recomenda. Abra assim que acordar. Lembra que é para sair do piloto automático. Então, estimulando associações olfativas. Fecha e torna a abrir depois que tomar banho e se vestir. Vincular sua rotina da manhã a um novo odor de maneira sistemática estará ativando novos circuitos neurais. Outro exemplo que ele nos dá, use a outra mão. Escove os dentes com a mão contrária, que você usa habitualmente. Inclusive, abra o tubo e coloque a pasta na escova de dentes com essa outra mão. Você pode trocar de mão em qualquer atividade da manhã. Faça essa experiência. Experimente, veja como será interessante. Um toque de classe. Sem olhar, escolha roupas combinando ou contrastando as texturas, mas não use apenas as mãos. Sinta a textura, leve também no seu rosto. Sinta, esse tecido é mais suave, esse tecido é mais grosseiro, mais áspero. Por exemplo, um dia você pode escolher roupas mais macias, em outras, roupas mais ásperas. Faça essa experiência, feche os olhos, vá lá no seu guarda-roupa e veja. Interessante essa prática. O que foi que você disse? Experimente um mundo sem som. Use tampões nos ouvidos quando for tomar café da manhã com a família.
Agora, aqui só um alerta. Avise para a família que você está fazendo um exercício da neuróbica, para que a família não pense que você está se afastando. Muito importante você fazer esse exercício para você se concentrar mais no paladar, no cheiro. Por causa das rotinas tão arraigadas, seu cérebro tem uma boa noção do que esperar todas as manhãs. Esse exercício é bem diferente. Introduza novidades. Varie a ordem de sua rotina. Por exemplo, vista-se depois do café da manhã. Se normalmente toma café com pão, experimente outra coisa. Mude a estação do rádio que você está acostumada a escutar todas as manhãs. Leve seu cachorro para passear por um outro caminho. Explore outros trajetos na sua caminhada. Estudos de imagem do cérebro mostram que novas tarefas ativam grandes áreas do córtex, indicando níveis maiores de atividade cerebral em várias áreas distintas. Olha aí, imagens do cérebro, pesquisa importante. Crie uma sinfonia sensorial no banho. Como é isso? Banho, sinfonia, como é isso? Use uma variedade de estímulos sensoriais, como óleos aromáticos para banho, sabonetes perfumados, ai que delícia, esponja, luz de vela, chás, toalhas macias, creme hidratante, fragrâncias, texturas e iluminação, para criar vínculos entre antigas e novas associações. Certos odores evocam estados de espíritos diferentes, como alerta ou calma, por exemplo. Forma uma associação útil de alívio do estresse, que pode ser recuperada pelo simples fato de cheirar o perfume ou ouvir uma melodia. Está estressado? Lembra daquele banho delicioso, com aquele perfume, com aquele sabonete super perfumado, aquela fragrância que você ama. Pronto, já relaxou. O estresse já diminuiu e muito. Já pode continuar a vida. São essas e prazeres que a neuróbica também nos traz, além de fazer associações neurais poderosíssimas. Mas vamos adiante. Prazeres auditivos. Leia em voz alta com seu parceiro. Alterne os papéis de leitor e ouvinte. Pode ser uma leitura mais lenta, mas é uma boa forma de proporcionar uma aproximação, criando um tema de conversa diferente da rotina. Quando lemos em voz alta, ou ouvimos alguém ler, usamos circuitos diferentes dos que são acionados quando lemos em silêncio. Interessante isso, não é? Eu vou repetir. Quando lemos em voz alta ou ouvimos alguém ler, usamos circuitos diferentes dos que são acionados quando lemos em silêncio. E aí, de volta ao trabalho, o que podemos fazer de diferente? Na ida e volta ao trabalho, pode deixar de ser uma atividade passiva e indiferente para se transformar em uma atividade que fortalece o cérebro, fazer novas associações. Por exemplo, entre no carro, se prepare para ligar com os olhos fechados. Use o tato e a memória espacial. Encontre a chave do carro no seu chaveiro, abra a porta do carro, sente no banco, prenda o cinto de segurança, coloque a chave na ignição, só não liga, mas coloca a chave na ignição. Localize os controles, o rádio, limpador do para-brisa. Aí você vai fazendo um mapa espacial do seu carro, aquele que você já conhece, de você olhar, de uma forma diferente. Só não pode sair dirigindo aí de olho fechado, isso não. Mas faça essa experiência. Observe, sinta a textura do banco, do volante. São experiências fantásticas.
fazendo novas associações neurais. Desbrave novos caminhos. Em sua viagem rotineira, o cérebro entra em piloto automático com o mínimo de estimulação e exercício. Faça um percurso diferente para o trabalho. Percurso diferente ativa o córtex e o hipocampo para integrar as novas paisagens, cheiros e sons. O perfume da música. Você sabia que música tem perfume? Vem comigo. Use aromas para formar novas associações entre cheiros e sons. Escolha um cheiro e uma canção predileta. Coloque para tocar, por exemplo, uma música de Nat King Cole e sinta a fragrância de rosas. Perfume de lavanda com outra música de sua predileção. Que música você gosta que você pode associar a um cheiro? Faça essas associações. Fragrâncias de baunilha, canela, limão, cravo. Que música combinaria com uma fragrância de cravo? Extrato de flores são algumas sugestões. Seja criativo em suas combinações. O objetivo é proporcionar mais matéria-prima para levar o cérebro a formar mais redes associativas. Tanto a música como os cheiros são estímulos poderosos que evocam diferentes emoções. A união desses dois estímulos faz com que o cérebro crie poderosos vínculos entre os dois, aumentando o número de circuitos disponíveis para armazenar ou acessar memórias. O toque de Midas, como é isso? Tente identificar o valor das moedas apenas pelo tato. Use o tato para distinguir objetos com ligeiras diferenças. Aumenta a ativação das áreas corticais que processam as informações táteis, o que leva a sinapses mais fortes. Você pega uma moeda, essa daqui é de 25 centavos ou é a de 50? Não é de R$1. Essa caneta aqui, a tinta dela é azul. Ah, a caneta azul está com esse detalhezinho aqui na tampa. A caneta vermelha? Não. Então, essa daqui é a vermelha. Faça essa experiência. Identifique. Seja sociável. Compre o jornal e comente alguma coisa com o jornaleiro. Converse com o frentista ao abastecer o carro. Pare num lugar diferente para tomar um café. Lave seu carro em outro posto. Procure um novo estande de flores. Fale sempre com essas pessoas. Converse. Sorria para elas. Você verá quão rica vai ficar o seu dia a dia. Vai ser fantástico. Pesquisas científicas comprovam que a ausência de convívio social causa severos efeitos negativos na capacidade cognitiva geral. Projetos da Fundação MacArthur confirmam que manter atividades sociais e mentais são fatores importantes para a saúde mental. E no trabalho? Como a neurótica pode ir para o trabalho? Use a neurótica para proporcionar a si mesmo pausas mentais que alongam e flexionam sua mente ao longo do horário de trabalho. Mude um pouco as coisas. Como é isso? Na sua rotina diária, seu córtex e hipocampo formam um mapa especial de sua mesa, sua mesa de trabalho. Mude o lugar do mouse, do computador, do telefone, do cesto de lixo e outros objetos que você tenha na sua mesa. Aproveite, põe um relógio no outro pulso. Mudar a localização de objetos familiares que você pega sem pensar serve para reativar as redes de aprendizado espacial. Eles vão fazer, o córtex e o hipocampo vão entrar em ação para fazer um novo mapa espacial da sua mesa de trabalho. Você ali simplesmente trabalhando e fazendo novas e poderosas associações. As áreas visuais e sensoriais do cérebro voltam a funcionar para reajustar os mapas internos.
Se seu horário de trabalho é flexível, experimente tirar as folgas meia hora mais cedo ou mais tarde, ou trocar as reuniões regulares da manhã para a tarde. Altere a ordem que realiza as tarefas. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Essas novidades no nosso dia a dia, coisas tão simples, coisas tão pequenas, mas que são grandiosas para manter o nosso cérebro ativo, saudável. Eu gostei muito de ler esse livro, mas a boa notícia é que tem o vídeo 2 com mais exercício. Esse livro está recheado de exercícios simples, como nós vimos agora. Se você gostou desse conteúdo, eu amei. Mas se você gostou, compartilhe, divulgue. É importantíssimo para a nossa saúde mental. Bem, por hoje é só. Eu agradeço por sua companhia. E até o próximo vídeo. Vídeo 2, mais exercício. Gratidão.